Isaías capítulo 45 diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. A primeira coisa que eu quero acentuar é que o poder pertence a Deus, e Ele pode abrir o caminho, Ele pode abrir as portas para mim, para você, para toda aquela pessoa que verdadeiramente crer nele. Deus quer abrir as portas. Ele é um Deus que abre portas, e Ele vai abrir as portas para você, e a Bíblia diz: e as portas não se fecharão. Claro que Deus estava falando com Ciro, rei da Pérsia, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus iria usá-lo para libertar o povo do cativeiro na Babilônia. E ele cumpriu com sucesso a missão que Deus deu para ele. Mas hoje, Deus não fala mais com Ciro, rei da Pérsia. Deus fala com cada um de nós, e nós devemos assumir essa palavra e crer nesta palavra de todo o nosso coração. É Deus quem vai adiante de nós para abrir as portas, e as portas que Ele irá abrir para nós, elas não se fecharão. Versículo 2: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. É Deus quem vai à minha frente, à sua frente. É Deus quem vai à frente do seu povo, abrindo o caminho, abrindo as portas, nos abençoando e nos dando a vitória em tudo. E ninguém pode amaldiçoar a quem Deus está o quê? Abençoando. Podem tentar, mas não vão conseguir. Tentaram atrapalhar a vida de Abraão, não conseguiram. Tentaram atrapalhar a vida de Isaac, não conseguiram. Tentaram atrapalhar a vida de Jacó, você vai ver, e não conseguiram. Porque Deus era com estes homens, e Deus era quem ia à frente, Deus falava com eles, Deus se manifestava a eles, Deus os abençoava. E agora Deus está falando com Ciro: eu vou abrir as portas para você, e as portas não se fecharão. Eu vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Qualquer resistência, qualquer dificuldade que você encontrar no caminho, Deus vai remover do seu caminho. Amém? Versículo 3: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Deus o chamou, Deus tinha um propósito na vida dele, Deus foi com ele, e ele cumpriu com o propósito que Deus confiou às mãos dele, a missão que Deus deu para ele, ele cumpriu com sucesso. Só que, como eu já falei, Deus não fala mais com Ciro, Deus está falando com o Wilson, Deus está falando com a Juliana, Deus está falando com o José, Deus está falando com cada um de nós hoje aqui. E nós precisamos crer e de todo o nosso coração assumir essa palavra,
é Deus quem vai adiante de mim. É Ele quem vai abrir o caminho, abrir as portas, me abençoar e me dar a vitória em tudo quanto eu fizer, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá para Isaías 60, o versículo 11. Olha o que Deus fala aí. E o que está no meu coração para essa noite é que Deus é aquele que abre o caminho para nós, é que Deus é aquele que vai adiante de cada um de nós para abrir as portas, e nós só precisamos crer nisso e assumir que Ele vai remover qualquer barreira, qualquer dificuldade que estiver no caminho. Ele vai nos abrir as portas. Ele é um Deus que abre portas. Isaías 60, versículo 11, diz assim: e as tuas portas estarão abertas de contínuo. Está falando das portas da cidade de Jerusalém, mas isso também você pode aplicar à sua vida e declarar, segundo a palavra de Deus, que as tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e, conduzidos com elas, com estas riquezas, os seus reis. Creia que as tuas portas estarão abertas de contínuo e nada pode impedir o agir de Deus na tua vida. Amém? E as portas estando abertas, a gente precisa aproveitar a oportunidade. 1 Coríntios 16, 9, por favor. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Paulo estava na cidade de Éfeso quando fez essa afirmação. Uma cidade que para a época era uma metrópole, cerca de 250 a 300 mil habitantes. E Paulo ali nesta cidade, ele percebeu uma grande oportunidade que Deus estava dando para ele. E então ele escreve e declara: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. A porta é grande, é eficaz, é oportuna. E há muitos adversários. Sempre houve e sempre haverá, irmão, oposição, lutas, dificuldades. O problema de alguns é que, ao invés de olharem para a porta grande e eficaz que Deus colocou aberta bem diante dos teus olhos, desvia o foco, desvia a atenção e estão olhando para os adversários, os muitos adversários. E se Deus é contigo, quem é que pode te vencer? Ninguém pode te vencer, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O problema é que alguns estão perdendo o foco. Alguns, ao invés de olharem fixamente para a porta grande e eficaz que Deus colocou bem adiante, bem à sua frente, fica se distraindo, olhando e considerando os muitos adversários. Para de olhar para os muitos adversários, foca na oportunidade que Deus está te dando, abrace essa oportunidade. Deus é contigo e já deu tudo certo. Não é que vai dar, já deu. Porque Deus nunca perdeu e jamais perderá qualquer batalha, nunca perdeu. Deus nunca perdeu e jamais perderá qualquer batalha. Pastor, é porque eu estou passando por uma dificuldade, estou enfrentando uma luta, mas você precisa se manter firme.
e se manter focado naquilo que Deus colocou diante de você. Deus te deu um projeto, Deus te deu um sonho, Deus confiou algo a você, Deus lhe mostrou algo que não mostrou para mais ninguém. Toma posse, irmão, segura a bênção. Se Deus deu, se Deus mostrou, é porque Ele é contigo para você conseguir realizar, alcançar, viver essa bênção na sua vida. Amém? Quem está entendendo o pastor, diga amém. Então temos que aproveitar as oportunidades. Deus é quem vai à nossa frente. Deus é quem abre o caminho. Deus é quem abre as portas. Deus é quem nos dá a oportunidade para nós vivermos tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. E Paulo sabia disso. Quando ele chegou ali na cidade de Éfeso e viu aquela cidade agitada, gente praticamente de todas as nações passando por ali, uma porta grande e eficaz se me abriu. Olha, eu preciso aproveitar. E ele ficou 3 anos ali, pregando o evangelho, anunciando a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Também na cidade de Troade, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Coloca para mim, por favor. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abriu-se-me uma porta no Senhor. Nós precisamos ter olhos para ver as oportunidades que Deus está colocando bem diante de nós, e sem medo algum, enfrentar qualquer situação que tivermos que enfrentar para vivermos aquele propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. É isso que a gente tem que fazer. Se ele foi com Ciro, rei da Pérsia, e o abençoou e o usou para cumprir com um dos seus propósitos, ele é comigo, ele é contigo, ele é com qualquer um de nós aqui, mas a gente precisa crer de todo o nosso coração. Em Éfeso, uma porta grande e eficaz se abriu no Senhor. Em Troade, uma porta grande, uma porta se lhe abriu no Senhor. Uma porta me foi aberta no Senhor. É Deus quem abre portas. Agora vamos para Miqueias capítulo 2, versículo 13 na NBV. Aquele que abre o caminho para o seu povo. Olha isso. Ele é aquele que abre o caminho para o seu povo. Irá adiante deles. Irá adiante deles. Ele conduzirá todos vocês através das portas. O seu rei irá à frente de vocês. O Senhor os guiará. Deus quer nos guiar. Deus quer dirigir os nossos passos. Deus quer abrir o nosso caminho. Deus quer abrir as portas para nós. Deus quer abençoar o povo dele. Só que o povo dele não pode ser tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tem muita gente que perde a bênção por causa de uma timidez. E ela não pode ser tímida, porque Deus não nos deu um espírito de timidez. Ele nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, ausência de medo, de temor. Eu vou para cima, eu vou fazer a diferença, nasci para vencer, não aceito outro resultado que não seja vitória, creio em Deus, creio que Ele vai diante de mim, Ele vai abrir o caminho, vai abrir as portas, eu vou viver tudo aquilo que Deus tem para mim, vou aproveitar cada oportunidade que Deus me conceder. Tem gente que deixa passar as oportunidades. Deixa eu citar um exemplo. Quem já ouviu falar
do cego Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, ele estava mendigando à beira da estrada. Ele ouviu um barulho de pessoas passando à sua volta e perguntou o que estava acontecendo. E alguém anunciou que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali. E o Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão o repreendia para que se calasse, mas ele clamava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou, mandou chamar o cego a si. O que queres que eu te faça, Senhor? Que os meus olhos se abram. Preste atenção. Se Bartimeu, o cego, tivesse deixado passar aquela oportunidade, teria morrido cego pedindo esmolas. Não há registro de que Jesus tenha voltado àquele lugar. A chance que ele tinha era aquela, e ele não podia deixar passar aquela oportunidade de ser abençoado. E cada um conhece a intensidade da sua dor. Por isso ele clamou, e quando a multidão o repreendeu, ele clamou mais alto ainda. Ele queria a solução para o seu problema, e aquele que podia resolver o seu problema estava bem ali diante dele. Que queres que eu te faça? Que os meus olhos se abram. Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Eu não quero morrer cego, mendigando, à margem, à beira do caminho, pedindo esmolas. Não! Amigo, olha o que eu estou falando para você, amiga. O teu Deus é quem vai adiante de ti para lhe abrir as portas, e as portas não se fecharão. O teu Deus é quem te guiará. O teu Deus é quem vai abrindo o caminho para você, e você precisa crer nisso. E com Deus, como eu já falei, nós nunca perderemos qualquer batalha. Com Ele nós ganharemos todas as batalhas. Mas a pessoa precisa crer de todo o seu coração. Ter vida com Deus. Eu fiz um propósito de ler a Bíblia toda, mas não ler com pressa, ler estudando a Bíblia. Que gostoso, pessoal, como está sendo maravilhoso para mim. E eu tenho observado a forma, a maneira com que Deus falava, por exemplo, com Abraão, Isaac, Jacó, a forma que Deus se manifestava a eles, a forma que Deus os guiava, os conduzia ao lugar que Ele mesmo tinha preparado para cada um deles. E estes homens venceram na vida, estes homens foram muito abençoados. Mas por quê? Porque Deus era quem guiava, Deus era quem conduzia, Deus era quem os levava, Deus era quem os abençoava, Deus abria o caminho, Deus abria as portas. A bênção de Deus fazia toda a diferença na vida desses homens. E é o que eu estou falando. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: aquele que abre o caminho para o seu povo. Amém? Irá diante deles. Ele conduzirá todos vocês através das portas. O seu rei irá à frente de vocês, e o Senhor os guiará. Deus quer o caminho aberto, as portas abertas. Deus quer guiar e conduzir você em vitória.
Claro que passamos por dificuldades, há momentos difíceis, mas a gente tem que se manter firme, não pode desanimar. Não é porque as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que elas estivessem, só porque não estão, vamos desanimar. Não é assim. Vamos ver isso daqui a pouco. Melhor, vamos ver agora Apocalipse 3:8. Apocalipse 3:8, tá? Na Arque, por gentileza. Apocalipse 3:8. Eu gosto dessa palavra demais. Eu sei as tuas obras. Deus conhece cada um de nós. Deus sabe tudo a nosso respeito. Eu sei as tuas obras. Ele estava falando aos crentes da igreja de Filadélfia. Eu conheço cada um de vocês. Eu sei as dificuldades que vocês enfrentam. Eu sei as oposições que vocês enfrentam. E vocês não negam a fé, não negam a palavra, ficam firmes. E porque vocês são assim, guerreiros destemidos, que não se curvam à adversidade, que não se entregam diante de uma dificuldade, diz assim, eis que diante de ti pus uma porta aberta, uma porta aberta. Deus conhecia a vida de cada um dos crentes ali na igreja em Filadélfia. Deus sabia as dificuldades que eles enfrentavam, a oposição ferrenha que eles enfrentavam, mas eles perseveravam, eram fiéis, eles não desanimavam. Aí Jesus chega e diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ele colocou a porta aberta. Ele é um Deus de portas abertas para o seu povo. Tendo pouca força, porque a oposição era muito grande, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guarde esta palavra, independentemente da dificuldade, da oposição, da luta ou do momento que você esteja passando. Guarde esta palavra e não negue o nome do seu Senhor. Guarde a palavra de Deus, não negue o nome de Jesus. Ele conhece, irmão. O Senhor Deus conhece tudo a seu respeito. Conhece tudo a meu respeito. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Para quem anda com Deus, isso é motivo de grande alegria, de entusiasmo, motivo de estarmos felizes, porque Deus sabe quem nós somos. Mas isso para o pecador, o infiel, ele fica apavorado, porque ele sabe que Deus conhece todas as coisas. Falou aqui, eu sei as tuas obras, eu creio nisso. Você também crê? Deus sabe as tuas obras, Deus sabe o que cada um de nós estamos fazendo por Ele. Amém? E Ele sabia. Eis que diante de ti pus uma porta, o quê? Aberta, porta aberta. Glória a Deus, eu consigo ver essa porta aberta para mim, para você. E ninguém a pode fechar, não haverá oposição alguma que tenha poder de fechar essa porta. Nem o diabo, nem os demônios, nem uma crise econômica mundial, nem governos, ninguém poderá fechar esta porta que está aberta bem diante de você. Amém? Tendo pouca força, e Ele sabe das nossas limitações
enquanto seres humanos. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Glória a Deus, é isso que a gente tem que fazer. E não negastes o meu. Não negue. Guarde a palavra, não negue o nome de Deus, que você será muito, muito abençoado. E para terminar, nós vamos agora para Efésios capítulo 5, versículo 16 e 17, eu quero ler isso na NVT. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Pega o exemplo de Bartimeu. Se ele tivesse deixado passar aquela oportunidade, teria morrido cego pedindo esmolas. Não há registro nas Escrituras que Jesus tenha passado outra vez ali naquele lugar. Quer ver o exemplo de outro que não perdeu a oportunidade? Zaqueu. Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade de ver Jesus. Subiu na figueira brava para ver Jesus. Jesus o avistou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele queria ver Jesus e não mediu esforços para isso, e não deixou nada atrapalhar. É o que eu estou falando. Nós precisamos crer que o nosso Deus é quem vai adiante de cada um de nós para nos abrir as portas, e as portas não se fecharão, para nos abrir o caminho, remover qualquer dificuldade, qualquer barreira, qualquer obstáculo, nos dá capacidade em transpor e vencer qualquer obstáculo no nome de Jesus. Mas a gente precisa estar determinado. Se for menino assustado diante de uma contrariedade, diante de uma dificuldade, não quero mais, já desisto, deixa que outro faz. Não, irmão, aproveite a chance, aproveite a oportunidade, tome posse da sua bênção. Olha o que diz aqui: aproveitem ao máximo as oportunidades nestes dias maus. Aproveitem. Amigo, amiga, nós só temos esta vida para servir a Deus. Ou a gente faz isso agora, ou nunca mais teremos a oportunidade de fazer. Aprenda e se permita ser usado por Deus, ser usada por Deus. Deus disse para o patriarca Abraão: e eu te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Seja uma bênção para a sua família, uma bênção para os seus amigos, uma bênção para os seus colegas de trabalho, uma bênção para a sociedade na qual você está inserido. Ser tu uma bênção, um servo de Deus de verdade, uma serva de Deus de verdade, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que verdadeiramente vai fazer a diferença aonde estiver. Amém? Mas aproveite ao máximo, todas as oportunidades nestes dias maus. Não temos mais tempo a perder, temos que aproveitar, remir o tempo, porque os dias são maus. Versículo seguinte, 17: não hajam de forma impensada. O que é isso, hein? Não age por impulso. Todas as nossas decisões devem ser pensadas, refletidas. Não é agir no impulso de uma emoção negativa, raiva, ira, ódio.
Não é agir por impulso. Não hajam de forma impensada. Pense antes de falar, antes de agir, reflita. Mas procurem entender a vontade do Senhor. Deus determinou um número de dias para cada um de nós, aqui nesta terra. E nós devemos cumprir o número de dias que Deus nos permitiu aqui nessa terra. Mas Ele nos permitiu não só a vida, nos permitiu também uma missão, nos deu uma missão. E Ele quer que cumpramos com sucesso a missão que Ele nos deu, sem dar desculpas, irmãos. Sem dar desculpas, porque tem gente que é muito boa em dar desculpas, e tem que parar com esse negócio, de ficar dando desculpas. Eis-me aqui, Senhor, sou teu filho, sou teu servo, e estou aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, sou tua filha, sou tua serva, e aqui estou para fazer a tua vontade, cumpra em mim o teu querer. Aí Ele vai abrir o caminho para você, vai abrir as portas, vai fazer chegar em suas mãos as condições, Ele vai lhe abençoar, e Deus vai lhe conceder a vitória no nome do Senhor Jesus, amém? E para terminar, Salmo 1, do 1 ao 3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não ande segundo o conselho dos ímpios, daqueles que desprezam a Deus, que desprezam a palavra de Deus, nem se detém no caminho dos pecadores. Não se detenha no caminho dos pecadores, não perca tempo da sua vida nesse caminho, não fica brincando com o pecado. Não, pecado é coisa séria, sai fora disso aí, amém? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, zombadores, debochados, e leva tudo para o lado do sarcasmo, deboche, da brincadeira. Não faça isso. Leve Deus a sério e leve a sua vida com Deus a sério. É isso que Deus quer, amém? Diz mais: antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar, ler a Bíblia Sagrada. Tem muita gente que está perdendo a bênção, não está lendo a Bíblia Sagrada. Tem que ler a palavra de Deus, irmão. O diabo quer distrair você. Você não está percebendo isso, não? Você está perdendo o foco, está tendo dificuldade de se concentrar, é por isso que não aprende. É por isso que está sofrendo aí. Tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Qual vai ser o resultado disso? Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. Mas por que irá prosperar? Porque Deus está com você. Deus é quem vai adiante, Deus é quem vai abrindo as portas, e as portas não se fecharão. Deus é quem vai abrindo o caminho, é Ele quem faz tudo.
E a gente só precisa crer nisso de todo o nosso coração. E ter vida com Deus. Ter vida com Deus. Não adianta. Jesus disse: sem mim nada podeis. Não pode. E ele não falou isso por falta de assunto. O problema de muitos é que eles estão tentando sozinhos. E aí a coisa não anda, não prospera, não dá certo. Ficam frustrados, às vezes desanimados, porque tentaram e não conseguiram, mas não conseguiram porque estavam sozinhos, sem Deus. Entenderam a palavra ou não, gente? Sim ou não? Então vamos lá para onde eu comecei e eu termino. Isaías 45, 1, a parte final do versículo, tá? Isaías 45, 1, a parte final. Para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus falou com Ciro, a época em que ele viveu, mas hoje Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, Deus está falando com o seu povo. Se Deus usou a Ciro para libertar o povo do cativeiro na Babilônia, hoje Deus não fala mais com Ciro, Deus fala com cada um de nós, e nós precisamos assumir isso de todo o nosso coração. E o que mais? Versículo 2, Gabriela. Eu irei adiante de ti. Você crê que ele vai adiante de ti? Ele vai à tua frente? Sim ou não? Sim. E endireitarei os caminhos tortos, esses caminhos cheios de curvas, de altos e baixos. Deus fala: eu vou aplanar diante de ti o caminho. Amém? Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Qualquer resistência, qualquer dificuldade que você encontrar pela frente, eu serei contigo e eu te darei a vitória. Aí veja isso na vida dos grandes homens de Deus. Tiveram dificuldades? Sim ou não? Tiveram lutas? Enfrentaram oposições? Sim. Mas venceram. Veja a igreja de Filadélfia. Mesmo diante de toda a dificuldade que eles tinham, de toda a pressão que eles sofriam, eles se mantiveram fiéis, firmes, e Jesus disse: eu pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Uma posse dessa bênção. Quem entendeu, vamos aplaudir a Jesus bem forte. Mais forte, irmãos. Fica de pé no nome do eterno Deus Todo-Poderoso.